houve uma situação, né? Houve uma postagem aqui no Reddit do Drizotti, que quem acompanha aí sabe, conhece o cara, jogador competitivo, topo de ladder toda temporada, jogou o Mundial e tal, ganhou o Qualifier. O cara é bom. E ele tem opiniões fortes, e ele gosta de dar voz à sua opinião. E dessa vez não foi diferente, né? Ele veio, falou sobre rotação nas redes sociais dele, pô, acabou postando no Reddit e tal. E deu o que deu. Tá dando bafafá, tá dando falação. Tá, vamos lá. Eu vou fazer a tradução simultânea aqui, né? Rotação no lore. Disclaimer. Eu sou um jogador competitivo, não jogo o Caminho dos Campeões casual ou me importo com a lore. Não tento falar dessa perspectiva, e se eu falar, você não deveria escutar. Isso que é uma coisa que eu concordo em partes, né? Com ele, tipo assim, ele sempre foi da opinião que, tipo, se tu não interage com o meio, tu não deveria opinar sobre ele. E eu concordo meio que sim, meio que não, porque, tipo assim, depende. Por exemplo, eu não jogo o Caminho dos Campeões porque eu joguei e não gostei. Eu experimentei e não me apeteceu o jogo. E, tipo assim, se eu for dar opinião sobre o Caminho dos Campeões, não vai ser a opinião mais positiva do mundo. Isso significa que eu acho que as pessoas deveriam relevar a minha opinião só porque eu não jogo o modo? Não. Porque, tipo assim, existe um motivo pelo qual eu não interajo com esse meio, né? E também existe um motivo pelo qual as pessoas não interagem com certos modos de jogo e tal. Mas no geral eu meio que concordo. Só que salvo casos, né? Salvo casos e casos. Enfim. Introdução. Com o Mundial de 2023 terminando, o primeiro ano da rotação concluiu. E eu gostaria de dar minhas ideias de como foi. Se você está aqui pelo nem li nem lerei. Não li, não lerei. Rotação foi terrível. Os objetivos não foram alcançados. Os formatos foram, no geral, ruins e frequentemente muito piores. Dito isso, alguns dos problemas parecem que não podem ser evitados. E não é que o Eternal não foi bom. Não é que o modo Eternal foi bom, porque não foi. Eu discordo. Eu acho que. Eu acho que a rotação foi legal. Eu gostei da rotação. É, eu acho que, tipo, é uma parada que é inevitável. Eu acho que é inevitável. O que eu acho que aconteceu foi que, tipo assim, aconteceu a rotação. Só que a rotação ela vem com o objetivo de que as cartas lançadas futuramente não precisem ter um power creep ou um power level tão alto pra tipo assim, as paradas antigas caírem na irrelevância, né? Só que não foi isso que aconteceu. As cartas novas elas têm um power level muito alto. Muito, 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 muito alto. É o power level de, tipo assim, como se não tivesse rotação. Tá ligado? É, o power level caiu muito comparado com o que a gente tinha. Algumas pessoas ficaram frustradas por isso. Eu acho que não. Eu acho que não é que o power level caiu muito. Eu acho que só muita gente ficou frustrada que o seu boneco preferido foi rotacionado. Tá ligado? Tipo assim, tem gente que até hoje não aceita que o Ezreal foi rotacionado. E tipo, mano, supera, tá ligado? Supera, velho. Pronto, supera, supera, só supera. Mas, só. Será porque elas foram projetadas antes da rotação? Pode ser que sim. Enfim, na minha opinião, a rotação ela é inevitável. Acho que a rotação do lore foi boa. Só que os releases de carta eles não acompanharam os objetivos de uma rotação, porque você faz uma rotação para que as cartas que você lança depois não sejam tão power creepadas em relação ao resto. Mas tipo, a rotação entrou quando eles lançaram 7 Samira, né? E tipo assim, a gente viu que eles precisavam fazer com a Samira para ela ser rotacionada, para ela parar de ser jogada, e o 7 era uma das cartas mais presentes do Mundial. Enfim.
Primeiro artigo, aí ele vai falar sobre os. Aqui ele fala sobre os objetivos da rotação, né? Tipo, aí a Riot dividiu em dois artigos. Primeiro artigo, a quantidade de o bloat cognitivo, que é manter toda a informação, tipo, fica pior e pior. Que basicamente, quanto mais cartas você tem no formato, pior fica para a pessoa ficar jogando em torno de tudo que tem carta gerada e tudo mais. Enquanto eu geralmente concordo com o statement aqui, o design recente não parece que não enfatiza esse objetivo. Agora ele vai falar do tempo. Com certeza vai falar do tempo. Não preciso nem ler. Aqui, ó, cartas como Sunken Temple. Como o templo afundado, dramaticamente aumentam as respostas potenciais disponíveis em qualquer ponto de mana ou situação de mão. Design recente pareceu entusiástico sobre possibilitar altas pools de aleatoriedade existirem e serem forças fortes do meta, junto com um espectro bem alto de redução de custo. Esses efeitos são muito, muito fortes em criar essa pseudo-aleatoriedade que o ponto fala sobre, o ponto do artigo da rotação fala sobre, tipo, jailbreak ter mais drop zoom do que o necessário. Eu não diria que esse objetivo foi falho pela rotação, mas eu diria que ele me deixa assustado. E tipo assim, eu concordo. Eu concordo. Eu acho que o templo foi. O templo afundado foi um erro. O templo afundado não aumenta a carga cognitiva. Ele aumenta a carga cognitiva de uma forma diferente do que ter uma pool de cartas maior aumentaria. Porque o templo afundado, tipo assim, não é sobre a pool de cartas, é sobre a aleatoriedade, tá ligado? Por exemplo, no momento que o templo afundado cai no board, ele não é estourado. No momento que o templo ele entra no board e ele não é destruído, tu só não tem mais como jogar em torno de nada, tá ligado? Tu não pode jogar em torno de nada, tu tem que assumir que o teu oponente tem ou não tem qualquer coisa. Tu só não pode jogar em torno de nada, tu tem. E, tipo, vira uma parada de tipo assim. A sua mão desse turno tem a resposta para o que eu posso fazer na minha mão, que não troca todo turno. Fora o fato de redução de custo também, que tipo, pode ser igualável com o Bar do Beco. Pode ser até mais forte do que o Bar do Beco também. Se o templo fica duas, três rodadas no board, o jogo acaba. Acaba só. É igual jogar contra o deck de Serafine, que é praticamente um singleton. Não, não é. De novo, não é sobre. Não é sobre as cartas que a Serafine pode gerar. É sobre o que pode ter na tua mão em dado momento do jogo. Porque geralmente, quando tu tá jogando de Serafine, que o teu deck é praticamente um singleton, ele não é um singleton de verdade. Tu tem 5 formas diferentes de dar Mystic Shot no teu oponente. No final das contas, tu tem 3 coisas que tu faz, 9 formas diferentes de fazer essas 3 coisas, que é dar 2 de dano numa unidade, dar bastante dano em uma unidade, comprar carta e gerar carta. Rummage, Time Trick e o negócio da Trap, compra carta, tudo compra carta. Mystic Shot, Drop the Bomb, High Note, Samp Filmes, Howling Gale, é tudo da dano em unidade. É tudo da dano em unidade. Aí tu tem Hexbleach, as cartas de Targon, os Obliterate de Targon, as Howling Gale mesmo, é tudo matar uma unidade grande. E tipo assim, eu falei 3 coisas, só que essas 3 coisas são 10 cartas do deck. E aí, geração de carta, tu tem tipo Song Spinner e a própria Serafine e os bagulho. Tipo, o deck ele é muito homogeneizado, mano. Serafine é um deck homogeneizado. Não é sobre aleatoriedade, não é sobre o que tem no deck do oponente.
Quando o teu oponente troca monstros, tu vai jogar em torno do que tu sabe que tem no deck dele? Não, tu não joga em torno de nada. Quando o teu oponente troca monstro, tu não pode jogar em torno de nada. Tu só não pode jogar em torno de nada. Porque pode vir literalmente qualquer carta do deck dele. Só que, assim, quando as pessoas jogavam de Serafine, que só tinha o Bar do Beco, o que acontecia? O jogador de Serafine conduzia o jogo de uma forma que as cartas que tem na mão dele pudessem resolver o problema. Ele conduzia o jogo para cartas específicas. Isso dava para jogar em turno. Só que o Templo Afundado tu só não pode jogar em turno. Tu não pode, e tu como jogador de Serafine, tu não pode conduzir o teu oponente a nada. Pode ver o meu deck depois, posso ver depois. E tipo assim, não tem como defender o Templo Afundado, velho. Tipo, tu pode tentar o tanto que tu quiser, mas simplesmente não tem como descer o Templo Afundado, defender o Templo Afundado. Ele cai no board e se ele não for estourado no mesmo turno, o jogo acaba. É muito simples. Eu discordo sobre não jogar em torno de nada, mas tu vai jogar em torno de quê, cara? Eu vou jogar em torno do que tem no deck do cara, mas o deck do cara tem tudo. Tu pega a tua leitura de mão e joga fora. Exatamente. Quando o deck do cara consegue fazer tudo e ele vem em uma mão completamente aleatória toda rodada, tu vai jogar em torno de tudo? Tu não pode jogar em torno de nada. Tu não vai mais ler a mão do oponente, tu vai jogar em torno da pool do deck, as cartas do deck. Mas, amigo, o deck tem emoção, o deck tem ping, o deck tem dano direto, o deck tem geração de carta, o deck tem unidade, o deck tem magias, o deck tem stuns, o deck tem tudo. O deck tem tudo. One-off. E aí eu vou te perguntar, tu vai jogar em torno de tudo? Tu vai jogar em torno de tudo que o Serafine Ionia tem? Serafine Ionia tem um Notify, um Deny, um Recall, um Stun, uma unidade, um Explorador, um Mystic Shot, um High Note, um Samp Filmes, um Gato, um Song Spinner. Tu vai jogar em torno de tudo isso? Tu não vai. Tu não pode jogar em torno de nada. Esse problema não é exclusivo do templo. Esse problema é exclusivo do templo. Porque toda rodada a pessoa tem uma mão diferente. E tu não pode inferir o que tem na mão da pessoa de acordo com a forma que ela joga o jogo. Porque a partida inteira ela tá tendo uma mão nova. Pensa no Jananila, por exemplo, tá? Vamos lá, vamos analisar Jananila. Jananila é um deck que os únicos decks que conseguiam contestar Jananila eram os decks que forçavam uma coisa que o deck de Jananila não conseguia responder. Que não tinha nada no deck de Jananila que conseguia responder o que o deck que estava jogando contra fazia. Mas vamos pensar nesse deck, diga. Você sabe que vai vir ou o pássaro, ou o velho skatista, ou o Burnie. Exatamente. E, mano, não é à toa que no meta de Jananila com tempo, os únicos decks que conseguiam jogar contra Jananila com tempo eram decks que a condição de vitória era baseada em algo que o deck inteiro não conseguia responder. Não é à toa. Isso de verdade não era à toa. O problema não é a carga cognitiva. Não. O problema é que o argumento de carga cognitiva foi dado em cima de aleatoriedade. Esse é o problema. O problema é que o argumento de rotação para carga cognitiva foi dado baseado em aleatoriedade. E aí lançaram cartas que aumentavam a aleatoriedade de uma forma que era diferente de geração de carta. Deu para entender agora? Tipo assim, o argumento número um, mas ali ele fala explicitamente de geração? Não. Ó, o argumento um é que a carga cognitiva era alta por causa de geração de carta e isso criava aleatoriedade. Ou seja, carga cognitiva, geração de carta, aleatoriedade. A gente liga o início com o fim. Mas o que aconteceu foi que eles criaram uma forma diferente de aleatoriedade, que dá uma carga cognitiva também diferente. Tipo assim, não estou dizendo que é a mesma carga cognitiva, é uma carga cognitiva diferente. É a mesma quantidade? Não sei.
Para algumas pessoas pode ser. Mas, querendo ou não, é infinitamente mais aleatório do que geração de carta. Na minha opinião, o Templo Afundado é infinitas vezes mais aleatório do que geração de carta normal. E como ele disse, eu não diria que esse objetivo foi falho, mas ele deixa com medo. E tipo assim, eu não quero uma outra situação de Templo Afundado no jogo, tá ligado? E não pelo fato de que ele é roubado porque de núcleos de carta. E sim porque ele cria um estado de jogo que nenhum dos dois jogadores tem nenhum controle sobre o que vai acontecer com a partida. Tipo, nenhum dos dois jogadores tem controle sobre o que vai acontecer com a partida no momento que um templo afundado cai no board. O espaço de design diminui. O espaço prático em que nós podemos dar cartas novas e mecânicas é limitado pelo poder crescente do formato. Quando tentamos manter o power level do formato em xeque, cartas novas não podem competir com as All-Stars existentes. E as All-Stars não podem apenas ser nerfadas apropriadamente. Veja abaixo. Quando nós adicionamos novas mecânicas legais ou possibilitamos que novas cartas possam competir com as velhas, nós power creepamos o formato, que faz que fique menos e menos possível de jogar qualquer coisa além das melhores cartas. Ah, ai. Eu concordaria com. Tipo assim. Eu concordaria com isso aqui, que os devs estão falando, se eles não tivessem power creepado o formato de um jeito ou de outro. Porque, tipo assim, beleza. Nós estamos rotacionando cartas para que os nossos próximos releases não power creepem o formato, mas aí os próximos releases power creeparam o formato. Tipo assim, isso não é culpa da rotação de carta, é culpa dos developers mesmo, de quem fez as cartas, tá ligado? Isso não é culpa do fato de existir uma rotação. Isso é culpa do fato de os caras simplesmente terem power creepado o formato mesmo assim. Standard viu alguns dos metros mais centralizados da história. E eu concordo. E isso não é culpa da rotação. Isso é culpa dos devs. Crime ocorre, nada acontece, feijoada, exato. Campeões não apreciados sendo mais difícil de ver viabilidade. Alguns campeões como o Dir têm um gameplay muito legal, tem um sonho de gameplay muito legal, ou promovem escolhas de deck build interessantes. Mas em um metagame muito crowded, esses campeões não têm uma chance de ver a luz do dia. A rotação dá um novo espaço para esses campeões tentar outros pares. Explorar combinações de menos power level que melhoram a sinergia e mais. Eu acho que isso aqui foi uma falha. Eu acho que isso aqui a rotação falhou miseravelmente. Eu acho que nesse ponto aqui a rotação falhou miseravelmente. Porque cartas que ficaram, que eram ruins, nunca viram jogo. Campeões ruins nunca viram jogo. É... E se alguém duvida de mim, vamos descer a lista de campeões aqui do formato. Vamos lá. Padrão. É... Cadê? E tipo assim, eu tô falando de não vira um jogo de, tipo, não vira um jogo mesmo, tá ligado? Não é tipo, teve um deck com o campeão, tipo. Não teve nenhum deck de Ari bom o ano inteiro. Teve, tipo, Diana foi boa no Siren Song só. A Nico foi ok no final, tipo. Ela teve um deck no Mundial. O Azir ficou meio bosta o ano inteiro. A Caitlyn ficou meio bosta o ano inteiro. Tudo que ela teve foi cogumelos. A Kalista ficou muito coitada o ano inteiro. Ela só foi jogada no Eterno quando eles rebufaram Endure. Mas as pessoas descobriram que Endure é ruim. Ai, meu Deus do céu, velho.
Ai, Bardo também. Outro. Coitado desse cara aqui, velho. Coitado desse cara aqui. Coitado desse cara aqui. Esse carta aqui só existe no formato Eterno. Esse cara aqui morreu com o nerf do Momentos Choice. Coitado. Esse cara aqui só existiu por causa da Illaoi. Coitado. Perdeu o GP e foi de cigarro. Ah, é, tem a Kai'Sa, né? Quando ela perdeu o Challenger dela. Mas, mas, tipo assim, a Kai'Sa, ela foi bem forte durante boa parte do ano. Mas quando a gente tá no kick-ataque dela, coitado. Vale a pena comprar o passe? Sempre vale a pena comprar o passe. Enfim, a rotação dar espaço para os campeões, para os piores campeões, foi uma falha colossal. Uma falha colossal. Teve Galio Udyr, sim, mas em todas as instâncias que tinha Galio Udyr, no final das contas o Jarvan era uma carta muito melhor. Tipo assim, o Udyr só viu o jogo competitivo porque o formato competitivo não permitiu naquela season que tu jogasse de Jarvan Shen e Jarvan Galio. Foi o único motivo para o Udyr ver qualquer jogo competitivo. Literalmente o único. Playtest, qualidade de teste, mantém bugs em xeque. E ter bugs é mais difícil. É, eu não tenho como avaliar. O Drizotti fala aqui que esse objetivo aqui é impossível avaliar. E aí eu concordo, porque a gente não está dentro da Riot, né? Não tem como avaliar se é fácil, difícil de consertar bugs. Mas a gente teve alguns bugs no jogo que demoraram 2 meses para serem consertados, 1 mês para ser consertado. Sei lá, não tem como avaliar isso. Bons alvos de balanceamento são mais difíceis de conseguir sem rotacionar cartas. Nós queremos constantemente lhe dar um quebra-cabeça para você resolver, mas dar novos quebra-cabeças é muito difícil com card pools muito grandes, cheias de replacements que estão do mesmo nível. Isso é mais fácil de ver com staples de custo baixo. Não tem muito espaço para mudar seus números e tem muitas cartas similares prontas para serem usadas quando você nerfa uma. E tipo assim, isso aqui só é verdade com. Isso aqui tipo assim, é verdade, vírgula. É verdade para uma quantidade muito baixa de decks. É verdade para Noxus Agro. E é verdade para Piltover Control. Só. Literalmente só. Não é verdade para mais nenhum deck. E de verdade, eu também concordo que nisso aqui a rotação falhou miseravelmente. Porque em nenhum meta a gente teve um quebra-cabeça difícil de resolver. Nenhum meta teve um quebra-cabeça difícil de resolver. Porque todos os quebra-cabeças eram resolvidos com Jack Zorn. Todos. Quanto tempo em média demora para obter todas as cartas? Todas as cartas, todas, tipo a coleção completa? Demora alguns meses, mas é rápido. 3 meses, 4 meses. Tipo assim, a gente teve um ano em que a Trox foi o melhor deck do formato por 5 meses.
E Jack Zorn foi o melhor deck do formato pelos outros 5 meses. Então, fazer o quê? Para o Standard, nós queremos dar um lugar onde as novas cartas podem brilhar e guiar o meta. Isso aqui aconteceu porque as novas cartas eram simplesmente broken, né? Então, sei lá. Tipo assim, as cartas novas broken, elas, claro que guiaram o meta porque elas eram broken, pô. Elas power creepavam o formato. E, tipo, não tem muito o que fazer. Tá ligado? Tipo, a Samira power creepou o formato. O Set power creepou o formato. A Coin Burst power creepou o formato. A Siren Song power creepou o formato. Jax power creepou o formato. Jax Zorn. Tá ligado? Hammer Jace. Atrox vem. Tem alguma parada batendo no meu microfone? É eu balançando minha perna. Perdão. Deixa eu segurar aqui depois eu falar uma coisa. Pronto. Era eu batendo minha perna no fio. Para o Eterno, nós queremos dar um lugar onde os maiores hits e os novos competidores têm confrontos épicos. Isso aqui também não aconteceu. Infelizmente, isso não aconteceu. Porque os maiores hits não foram revertidos. Né? Os maiores hits não foram revertidos e muitas vezes o que era bom no Standard também era muito bom no Eterno, salvo poucos enganos, poucas anomalias. Não sei se anomalia é a palavra certa, mas eram poucas outras coisas diferentes. Mas sei lá. Assim como o Drizzle, eu também gostaria de ter mais revert no Eterno. Tem grupo no Zap? Não. Eu tenho Discord, exclamação Discord. Samira e Sete jogaram no Eterno, então funcionou? Não funcionou, porque Samira e Sete jogaram contra Samira e Sete, tá ligado? Tipo assim, Samira e Sete no Eternal jogaram contra Samira e Sete no Eternal. Eles não jogaram contra TF Fizz, não jogaram contra Felius Templo, não jogaram contra a Zirirelia. Porque geralmente o melhor deck do Standard também era o melhor deck do Eternal. Meus pensamentos. Eu acho que a rotação foi muito mal. Nós tivemos problemas significativos com balanceamento. Formatos foram muito piores do que a média no passado. E os melhores formatos geralmente foram os piores no balanceamento. Era diferente. O deck do Eterno era Serafine e Samira com Plaza. Sim, e o deck do Standard era Serafine e Samira com Plaza e sem Iterative Improvement. Uau, não entendi. Era Fizz Samira? Tá, mas tipo, tu tinha nos dois formatos o mesmo deck de 7 Karma com as mesmas 40 cartas. E tipo assim, Serafine, Samira, Plaza Guardian existiu no Standard. Era horroroso no padrão? Não era horroroso no padrão. Ele não era bom o suficiente porque ele não tinha Interactive Improvement nem Blood for Blood. Mas esse deck existiu no padrão. Isso prova que o deck brigava com os decks do Eterno. Mas não teve nenhum deck, cara, nenhum deck da história do jogo foi jogado no formato Eterno. Nenhum deck da história antiga do jogo foi jogado no formato Eterno. Literalmente nenhum. A não ser que tu conte tipo assim, os decks de 5 meses antes da rotação, que tu conte como os decks da história, tá ligado? Tipo, esses decks de 5 meses antes da rotação, eles ainda tinham que jogar contra os decks que estavam jogando no padrão, tá ligado? Tipo assim, a gente não teve TF Fizz, a gente não teve Aphelios Temple, a gente não teve Go Hard, a gente não teve
Como é que é? Não teve Fiora Shen. A gente não teve nada, tá ligado? A gente não teve Bendel Tree. Não teve telescópio, tá ligado? Não é sinal que esses decks já não prestam mais? Não, é sinal que o formato eterno, onde a gente deveria ter as cartas que eram muito fortes, que foram nerfadas, que elas deveriam ter sido revertidas, elas não foram revertidas. E tipo assim, os decks não prestam mais? O deck não presta mais. Só que o deck tá num formato onde o deck deveria prestar, porque ele deveria ter sido revertido. Porque, tipo assim, o formato foi feito para que as cartas boas que rotacionavam pudessem ser revertidas. Mas nenhuma delas foi revertida. O TF não foi revertido. O Templo Velado não foi revertido. O Aphelios já tinha sido revertido antes de ter sido rotacionado. Tá vendo? Tipo, a Irelia não foi revertida. O Azir não foi revertido. O que mais que não foi revertido? A Fiora tomou rework. Golden Aegis não foi revertido. Decimate não foi revertido. Decimate tá no Standard, né? Não, não tá no Standard, não. O Ramage não foi revertido. Sei lá, velho. Tipo, sei lá, mano. Eu acho que faltou eles reverter as paradas tudo, mano. Teve a Cobra de Targon 2.1, assim, por uma expansão. Por um mês. A gente teve a Cobra 2.1, POG. Fengs foi revertido, mas Fengs foi power creepado, cara. Fengs foi legit power creepado. Você já parou pra pensar que se o Fengs não tivesse sido revertido, o explorador de Targon seria melhor do que o Fengs? Tipo, um corpo melhor do que o Fengs? Sei lá, velho. E aqui no final o Drizzle te fala que, assim, o seguinte. É que ele teve um problema com a rotação não rotacionando coisas muito recentes. E eu acho que eu concordo com isso aqui. Eu acho que a rotação deveria ter rotacionado algumas coisas recentes. Eu acho que a Vayne não deveria ter ficado na rotação. No Standard. Eu acho que a Vayne deveria ter ficado no Eternal 3-4 com Tumble 3 de mana, bem bonitinha, bem forte, bem broken, mas fora do Standard. Eu também acho que a Serafine deveria ter sido rotacionada. Ou o Bardo Beco deveria ter sido rotacionado e a Serafine não. Das duas, uma. Eu acho que o Fizz deveria ter sido removido do jogo. Não deveria ter sido rotacionado, deveria ter sido removido do jogo. Posso dar minha opinião sincera? Pode. Tem que dar a opinião sincera. Acho que não rotacionar nas cartas mais recentes porque elas estavam nos planos para interagir com as cartas novas. Eu concordaria com isso se os caras não estivessem falando de rotação 6 meses antes da rotação acontecer. Sei lá. A rotação, tipo, eles começaram a falar que a rotação ia acontecer 6, 7 meses antes da rotação acontecer. Eles tiveram bastante tempo para planejar essa porra toda. E acho que eles só erraram em manter umas paradas no jogo. Power level das cartas novas é confuso para mim. Samira parecia que ela foi lançada em um mundo pré-rotação. Mas não tinha literalmente nada para competir com ela. Heart of the Huntress uh, saiu e foi uma piada completa, fora uma única carta, que foi Siren Song, né? Quando a Siren Song foi nerfada, parecia que era uma expansão alvejada no que a rotação deveria ter feito para o Power Level, mas com decks como Atrox e Heimer ainda no jogo. Não tivemos muita coisa, até que muitos buffs vieram. E isso é uma coisa que eu concordo. Eu concordo. Eu acho que, tipo assim, Heimer Jace e Atrox Caim ficaram no jogo por muito tempo. Mas tipo assim, Elder Dragon, inclusive, pode ser rotacionado, mas não vai ser rotacionado. Eu concordo, mas ele não vai ser rotacionado. Eu acho.
Nossa, eu perdi meu fio de pensamento aqui, velho. Eu acho que, tipo assim, Jack Zorn foi um produto da rotação. Jack Zorn foi literalmente um produto da rotação. Porque o que aconteceu? Freljord era duas cartas. Freljord era duas cartas. Freljord era Field Rush e Ravina. Era isso que Freljord era. Era só isso que Freljord era. Field Rush e Ravina. Veio a rotação. Rotacionou Field Rush, rotacionou Ravina. Oh meu Deus, Freljord morreu. Freljord é a pior região do jogo. E aí, obviamente, vamos lançar cartas boas para Freljord. Agora que a rotação matou a região. Aí veio o Buffalo Manhawk, Sky Splitter, Cachorro, Harsh Winds aumentou em poder por causa do Atrox. Buried Nice que não foi rotacionado. Buried Nice que não foi rotacionado. Combat Cook. Combat Cook que é Freljord. Fala deles, fala deles. Como é que é? A Drop 3, a Blacksmith, o Warden, o Buffalo Warden. Pô. Minhas sugestões. Uma das coisas mais frustrantes no formato dividido é que os formatos pareciam incrivelmente similares. Concordo em partes. Não, não concordo inteiramente, mas concordo em partes. Sauriano? Sauriano. Só sacanagem, né, velho? A Darkin Spear. Algumas coisas únicas pro Eternal, como a Felius. Tinha algumas coisas únicas pro Eterno, que eram, por exemplo, a Felius. E esses tipicamente eram highlight do formato para mim. No meu caso, para mim era o Ezreal. Eu realmente gostaria de ver um monte de reverte nas cartas velhas que foram nerfadas pro Eterno. E honestamente, eu não me importaria de ver literalmente todo o nerf para uma carta rotacionada ser revertido e a gente só trabalhar o power level para baixo dali. Eu concordo. Eu adoraria que isso acontecesse. Especialmente com 2 meses. Também tem isso, né? Porque, tipo assim, a gente espera 2 meses para entrar no formato Eterno, que deveria ser o formato com o maior power level do jogo. A gente chega no formato Eterno, Jack Zorn é o melhor deck do formato. Isso não pode. Isso só não pode. Por favor, gente. Isso não pode. A gente não pode esperar 2 meses para chegar no formato que o power level é alto e o melhor deck do formato ser Jack Zorn. Isso não dá, velho. Isso só não dá. Não. Tipo, chega no Eterno e a line-up do cara é Jack Zorn, Karma 7 e qualquer coisa, tá ligado? Isso não dá. Não tem como, velho. Não tem como. Os releases do Standard precisam de power level alto, mas especialmente nos não campeões. Os campeões parecem que têm poder o suficiente para fazer um splash, mas os não campeões precisam de mais poder. Eu gostaria especialmente de ver mini pacotes, onde alguma coisa como Return of Range vem com 2 ou 3 cartas de suporte para um deck de descarte de Bandópolis. Para tentar fazer o deck parecer um novo deck, e não o 7º deck de Jinx que agora tem Return of Range. Eu concordo. Eu concordo com isso. Eu também acho que isso deveria acontecer, porque, tipo assim, quando tu lança uma carta para um arquétipo, vai ser o mesmo arquétipo que agora tem aquela carta. O deck vai ser o mesmo, tá ligado? Quando Bandópolis ganhou Return of Range, era o mesmo deck de Jinx de sempre, só que daquela vez ele tinha Return of Range. Não era um outro deck de discard, não era, por exemplo, Ari Bandópolis com Lulu, Ari Lulu Bundle. Não era, sei lá, Lulu com Targon, Bendel Targon, tá ligado? Sei lá. Range era bala? Sim, só que, tipo assim, o Power Budget foi todo pro Return pro Range, né? Eu gostaria de ver. Tanto que, tipo assim, quando o Range foi nerfado não, quando o Range foi morto, quando eles quebraram a arma,
Jinx Bandópolis ainda havia jogo. Sem arma. Era o mesmo deck, só que sem arma. Então, sei lá. Eu acho que eles deveriam rotacionar Jinx. Acho. Com certeza. Espero que rotacionem. Tomara. Eu realmente gostaria de ver balanceamento antes de um torneio ser jogado. Eu amaria ver a Riot fazer um gamble com campeões novos e intencionalmente colocar o power level lá em cima, sabendo que eles podem nerfar antes do evento competitivo. Eu também acho isso. Eu acho isso muito interessante. Só que o que aconteceu, né? O exemplo que a gente teve disso foi o Rachel. Eles fizeram isso com o Rachel. Não é possível, é impossível que o Rachel passou do playtest sem alguém dizer que aquela carta era incrivelmente roubada. E, tipo assim, o Rachel tomou hotfix, né? A gente tem muito torneio, não tem tempo hábil? Tem sim, é só tu mudar a cadência de patch. Muda a cadência de patch para o patch acontecer antes do torneio, em vez de depois. Muito simples. Tu não precisa ter mais patch, tu só precisa, em vez de ser torneio patch, tu pode ter patch torneio. Tipo assim, lançamento de coleção, torneio, patch, tu pode ter lançamento de coleção, patch, torneio. Closing thoughts. Lore quer dizer, teve vários problemas esse ano. O jogo ainda é by far o melhor CCG que eu experienciei. Desculpa. E eu não quero que as pessoas pensem que eu sou um doomer aqui. O competitivo foi 90 mais por cento fantástico esse ano. E eu tenho muita esperança para o futuro. O único improvement que eu quero ver para o competitivo é mais torneios pequenos que as pessoas podem jogar. Ruthless Rumbles são perto disso. Mas eu gostaria de ter um mini Open nos finais de semana com o mesmo formato e dramaticamente menos recompensas. Com basicamente nenhum dinheiro IRL como recompensa. Eu concordo com isso. Eu adoraria que, tipo assim, se todo. Não exatamente todo final de semana, né? Mas, tipo assim, se em vez de a gente ter a Ruthless Rumble, a gente só tivesse, tipo. Se a gente pudesse fazer umas runs de Open, tipo, tentar ver se faz um 9-2, ver se faz um 9-1, ver se faz um 9-3, tá ligado? Tem torneio todo dia? Se tu é brasileiro, tem torneio todo dia. Acho que tinha que ter um torneio com entrada paga pela Riot. Eu acho que a gente tinha que ter que ter torneios no client. A gente tinha que ter um sistema de torneios no client. É isso que eu acho que a gente deveria ter. É isso aí que eu acho que a gente deveria ter. Um sistema de torneio no client. Mas, não. Sei lá, minha opinião é que a rotação foi legal, mas não foi, tipo assim, não que ela foi legal pelo que ela foi, e sim que foi legal porque ela aconteceu. Porque eu acho que a rotação é uma coisa necessária pro jogo. Eu acho que a rotação desse ano ela foi mal executada no início, mas do meio pro final o meta conseguiu ficar bom, especialmente na última expansão do ano, nessa última agora, que o meta tá ótimo, porque a gente não tem que lidar com Jack Zorn pelo sexto mês seguido, foram só 5 meses de Jack Zorn. Então foram basicamente 5 meses de Atrox, 5 meses de Jack Zorn e um mês de Noha Elder. Na minha opinião é essa.